Melhores escudos para Dofus 3. Os escudos foram completamente reformulados e não conferem mais pontos de dano. Isso vai mudar completamente o funcionamento do jogo, a velocidade das partidas e principalmente o meta, tanto PVP quanto PVM. Então eu vou separar aqui para esse vídeo os escudos para endgame e alguns escudos que não são de level tão alto, mas também são muito fortes. Vários escudos agora fazem parte de conjuntos e esses escudos acabam tendo uma grande vantagem quando comparados aos outros, porque você pode combinar às vezes, por exemplo, no conjunto Jukan, o novo escudo com a arma e garantir para o seu personagem um bônus de status e retirada, enfim. Então, na minha concepção, os escudos que têm essas possibilidades acabam ficando em diversos tópicos à frente dos escudos que não tem, os escudos que não fazem parte de conjuntos. E vai ser baseado nisso que nós vamos montar a tier list dos melhores escudos para Dofus 3. Ele dá 250 de vida, 70 para força e agilidade, 40 de sabedoria, 2 linhas de resistência em 8%, terra e ar, 12 em fuga, 10 de retirada PM, 10 de esquiva perda de AP e 15 de resistência crítico. Além disso, ele também vai dar algumas penalidades. Alguns conjuntos vão ter 4 peças, e em conjuntos de 4 peças não teve muitas mudanças. Se você usar 3 peças de um mesmo conjunto, para level máximo assim, você ainda vai ganhar um ponto de ação. Mas se você adicionar a 4ª peça, você também vai ganhar de bônus um ponto de alcance. Então é outra possibilidade aí, é outra vantagem que esses escudos trazem para os conjuntos, se forem equipados de maneira completa ou, né, parcialmente garantindo alguns bônus. Por exemplo, aqui, se a gente equipa a arma, o escudo, a gente já ganha praticamente 190 em todos os status aqui, né, para força e agilidade, que são os status dessa build, fora os outros atributos e a retirada de PM que vem extra. Então isso é muito forte, coloca esse escudo à frente da grande maioria dos outros, mas ainda para mim ele não é o escudo meta dos metas, porque ele não é tão OP, e é por esse motivo que eu vou colocá-lo em A. Eu vou deixar S para os escudos muito meta. Carapaçonância, ele também faz parte de conjunto, do conjunto Ukin, de Pandala 3, é praticamente um irmão gêmeo do de papel, esse daqui é o de tinta, mas a diferença é que ele vai dar os atributos que o outro não dava. Então ele vai dar inteligência e sorte, os outros elementos até que se parecem, mas em contrapartida esse daqui dá crítico, em vez de ter penalidade de crítico, mas ele também tem penalidades ali aos elementos terra e ar, diferente do seu irmão. Ele também é mais voltado para build de retirada de PA, mas a grande diferença para mim entre os dois está que o conjunto de Ukin não possui arma. Então fica muito mais fácil combinar aquela foice com o escudo de papel do que, por exemplo, o escudo de tinta com algum dos outros itens desse set. Mas eu acho que eu vou de B justamente pela dificuldade um pouco maior de aplicar esses bônus e pelos bônus deles também não serem os melhores do mundo. A gente vai ver que existem escudos para o elemento fogo e pro elemento água, que são muito melhores do que esse daqui. Ponta e Brakmar, que são basicamente um rivalizando ao outro, até nos bônus dos escudos. Se um escudo vai dar esquiva a perda de PM, resistência a crítico e resistência corpo a corpo, o outro escudo vai dar esquiva a perda de PA, resistência a empurrão e resistência a distância. Mas o bônus principal eu acho que fica ali, tem potência e iniciativa também. Eu diria que eles são situacionais dos situacionais, e a gente vai ver que ao longo do vídeo, existem escudos que são situacionais, mas ao mesmo tempo muito mais ofensivos e com possibilidades de combinação melhores do que esses dois aqui, que também não fazem parte de conjunto, então esses são só os bônus deles, e é por conta disso que eu vou colocá-los aqui não tão lá em cima, porque esse bônus deles aqui tem coisa melhor no mercado funcionando. Então vamos deixar ele aqui no C. Bloqueio com retirada de PM, ou seja, se você vai tirar PM do seu adversário, você não quer que ele esteja perto de você quer distância. Então não faz sentido ele dar esses dois bônus. Ainda assim ele dá bastante resistência, terra, fogo e neutra. Isso pode ser bom para fechar alguma resistência em algumas builds ali. Dá uma quantidade de vida ok, considerando que ele é level 180. E tem a mecânica de reenviar dano, enfim. Reflexos de dano é uma parada que até agora eu não sei nem por que tá voltando esses escudos. E por conta disso, para mim, ele aqui é o primeiro, vai estrear nossa categoria D, que são escudos que, mano, praticamente não vão ser usados. Um dos escudos mais famosos no meta atual é o Muro de Sarsas, mas ele tomou um nerf grande pensando nos seus bônus. Antigamente ele dava um bônus de dano de armas, e agora ele não dá mais dano, porque nenhum escudo dá mais isso. Ele dá status ali razoáveis, dá resistência crítico, retirada de PM, resistência neutra numa quantidade alta, pode ser bom para enfrentar o Sacred de 10 mil de vida lá, então tem até alguma utilidade. Dá 30 de dano reenviado, já falei sobre essa mecânica, não me agrada, pelo menos não atualmente, a não ser que ela seja revista. 50 de potência, 40 de sabedoria e 250 de vida. Esse escudo só não tá pior, porque pelo menos ele pode ser combinado com o seu conjunto, que também foi igualmente nerfado. Se liga, esse conjunto, quando equipado antigamente, ele é composto por 3 itens, tá ligado? O conjunto ele tem 6 itens ao total, mas você tem que combinar 3, sendo o escudo, uma das 2 armas e um dos 2 anéis, para que você possa ganhar o seu bônus máximos. Atualmente no Dofus, antes da atualização do beta de Dofus 3, quando você fazia isso, equipava 3 itens desse mesmo conjunto, você ganhava esse total de bônus aqui, mas ganhava 1 ponto de ação. E agora tomou nerf, você ganha 1 ponto de movimento se equipá-lo de maneira completa. Dito isso, mesmo assim, você ainda pode equipar o escudo e uma das 2 armas, por exemplo, para acumular um bônus bacana aqui, ganhando uma quantidade de status considerável. E é só por conta disso que para mim ele não vai estar na última tira
da nossa lista. Então vamos deixar ele aqui no penúltimo, porque ainda em algumas situações, ele pode ser aqui um pouquinho eficiente. Escudo de cueca. Seus bônus: vitalidade, 10 de críticos, resistência à água, bloqueio, 15 de dano crítico e 30 de dano empurrão. Ele vai ter, né, 2 usos ali para você jogar de dano crítico e de dano empurrão, e o principal fator são justamente os danos críticos, além da resistência, que é legal. É um escudo de level 120 que vai dar 10 de críticos. Vamos levar em conta que o Dofus Turquesa, que é um Dofus que dá a mesma quantidade de críticos, só pode ser equipado no level 160. Então ter um escudo com os bônus do Dofus Turquesa no level 120 é muito forte. Na sequência, o escudo de level 145, o Monte Kifed, ele dá 150 de vida, 1 de alcance, dá cura, 2 resistências ali em 7%, retirada de PA e retirada de PM. Mas não faz parte de nenhum conjunto, sei lá, não acho que é um escudo muito legal, é um escudo bem ok. Pro level 145 pode ser até viável para um personagem que precisa de alcance ou alguma coisa nesse sentido, um healer, quem sabe, alguém que tem algum entrave de certa maneira, mas vão ter escudos com essas funções mais interessantes, então por isso ele tá no D. Yokomeno, 160 de vida, 35 para força, inteligência e sorte, 25 de sabedoria, 1 de invocação, o que pode ser muito legal, principalmente pro level dele, 4% de resistência para cada um dos elementos, menos agilidade, e 6 de retirada PA. A gente já viu que esse escudo dá praticamente tudo, menos agilidade e resistência ao ar, que seria interessante. Se tivesse esses dois atributos, ele estaria um pouquinho acima de onde eu vou colocá-lo agora, mas considerando o level do escudo e tudo, a quantidade de coisas que ele dá, incluindo a invocação e até mesmo a retirada de PA, você pode combinar esse escudo para um Enu de retirada de PA, por exemplo, um Steamer, ou até um Eka Flip, dependendo, né, se ele já tiver os feitiços de força ali para fazer a retirada. No 155 é uma opção interessante, então por conta disso eu vou colocá-lo, cadê ele? Aqui. No B, mano, é um escudinho B, assim, principalmente considerando o level, não tá mais acima porque levels maiores para essas funções a gente vai ter escudos melhores. Vai ter um dos escudos mais populares pro PVP level 150, que é o escudo taberna. Ele ficou muito forte, ele já era muito forte, e agora ele vai dar de bônus adicionais aqui, né, 6% de resistência a fogo, resistência à água, dano empurrão, dano crítico, potência e vitalidade. Óbvio que ele é para level 155 e para esse level talvez ele seja o melhor pensando nessas características. Mas para levels mais altos, pensando em dano empurrão e até mesmo potência e crítico, teremos coisas melhores. Mas isso ainda torna esse escudo muito forte e é por isso que ele também vai fazer companhia para quem tá na Tier B. Quadrante de água, terra, ar e fogo. Eles basicamente dão os mesmos atributos agora. Eles ficam só intercalando entre esquiva de PA e esquiva de PM, retirada de PA e retirada PM entre eles. Mas é tudo isso e também um bônus de resistência fixa para cada um desses elementos respectivos do escudo. Então eles vão dar resistência elementar e resistência fixa. Para jogar 1v1, principalmente, pensando em PVP, isso é muito bom para essas situações onde você quer, sei lá, tentar adivinhar qual que é a build do seu adversário, baseado no meta e na classe que você está enfrentando. Então são escudos aí muito bons para você ter no inventário, como, sei lá, uma opção secundária ali para você que já está num nível um pouco mais... se dá o luxo de poder trocar de escudo de acordo com o adversário que você está enfrentando no PVP. Os 4 escudos na mesma categoria, e para mim os 4 fazem parte da categoria B. Eu acho, tá na B ou tá no A. Pode ser que eu mude alguns desses escudos aqui com o passar do vídeo, tá, rapaziada? Mas por enquanto segue assim. Escudo Rodela, mas ele pra mim é uma decepção, mano. Falta coisa nesse escudo, ele dá uma quantidade de resistência e empurrão bem alta, é verdade, mas vai ter escudo level mais alto, mais interessante que ele pra essa proposta, e é por conta disso, mano, que sem mais delongas a gente já coloca ele aqui no final, e vamos logo pro próximo. O Hélice, ele é um escudo level 190 a mais, ele dá um bônus de chance e inteligência, sabedoria, crítico, resistência neutra, resistência à distância, resistência fixa a fogo e água e também esquiva de PM, mas assim, não faz parte de conjunto e tem nada muito, tá ligado? Não é nada muito demais, eu acho que ele é bom até pra jogar contra a Sajda, por conta das resistências fixas, por conta daqueles venenos, coisas nesse sentido, e também por conta da esquiva de PM, mas talvez tenha até coisa melhor pra enfrentar o Sajda ali, então pra mim o Hélice também, nada demais, vou colocar aqui pra baixo e é isso. Escudo Carapaça, dá um bônus de vitalidade e agora ele dá força, além disso ele dá sabedoria, 20 em curas, resistência neutra, resistência corpo a corpo e resistência à distância, mas ainda assim esse status de terra junto com esses outros atributos, ele, sei lá, me deixa muito confuso, apesar de ser um escudo que tem dupla resistência, né, tanto corpo a corpo como a distância, resistência neutra, que geralmente costuma faltar nas builds, eu não acho que esse escudo também seja lá essas coisas, mas acho que, bom, pelo bônus de vida ali, talvez ele fique bem legal no Eni. Eu tô muito na dúvida entre colocar ele no C ou D, mas talvez ele seja até mais inútil que o próprio Hélice, velho. Então eu vou deixar aqui no D mesmo. Vale dizer que o 4 folhas, por incrível que pareça, ele é um escudo 200 menos, tá? Ele é 193. Então ele pode ser equipado mais rapidamente. Mas agora ele não vai dar mais danos pra todo mundo. Só pra quem for de chance. Faz até sentido, já que é um trevo de 4 folhas e isso tem um pouco a ver com sorte. Então ele é um escudo de sorte agora. 200 de vida, 80 de sorte, 8 de críticos,
12 de danos críticos, 16 de resistência crítica, até dá uma prospecção ali que eu acho que é só pra tentar facilitar um pouco na hora que você for magiar, porque assim, a utilidade disso é zero praticamente. Mas, ainda assim, é um escudo de chance muito potente. Ele só não é tão melhor porque ele não faz parte de conjunto, mas pro level 200 menos é a melhor opção. Então, com certeza, ele é A ou até mesmo S, mano. É A ou S. Eu vou deixar no A por enquanto, com uma boa possibilidade dele ser promovido para S. 7 anos de azar. Esse escudo aqui que era muito utilizado para build tank, para fechar resistência e para retirada de PA. Tomou um certo nerf na retirada de PA. Agora, o máximo de retirada de PA que esse escudo dá é 7, o que é bem pouco, é bem menos do que era antes. E o resto dos seus atributos quase que se manteve. Diminuiu também as resistências neutra e terra, mas foi adicionada uma nova linha de resistência nele, que é a resistência à água. Então ele é um escudo bem defensivo, mas também tem a mecânica de reenviar dano, potência ali meio aleatório, uma quantidade ok de vida. Eu não gosto desse bônus, eu acho que vai ter escudo de retirada PA melhor que esse, incluindo o próprio escudo lá do conjunto Wukin, que é pra Pandala. Lógico que aquilo é level 200, esse aqui é um pouco menos, mas ainda é um escudo que pode ter alguma utilidade ou outra ali, pensando pra fechar a linha de resistência numa build, etc. Mas acho que é só pra essas situações e olhe lá. Por conta disso, eu tô muito na dúvida entre o C e o D também, porque esse escudo aqui, eu acho até que ele teve um nerf, tá ligado? Comparado com o que ele era antes. Ele era um escudo bem defensivo, porque ele dava resistência corpo a corpo, etc. Então, bom, vou aposentar, tá aqui no Dzinho. Pode ser que suba pro C, e pode ser que em algumas situações ele seja muito útil pra fechar resistência, mas ainda assim não me agrada. E esse aqui já é bem mais interessante. Ele vai dar vitalidade, 2 linhas de características, força e chance, 30 de sabedoria, 5 de crítico, 15% de resistência neutra, 10 de bloqueio e 6% de resistência corpo a corpo. São bônus que conversam, afinal de contas, se você quer bloquear o seu adversário, seja bom que você seja um tanque, tá ligado? Que ele dá crítico, dá resistência neutra também, que geralmente algumas builds acabam falhando nesse atributo, então fecha aquela resistência e ainda dá críticos. Vale dizer também que é um escudo que é level 200 menos e faz parte de um conjunto. O conjunto amargo, né, conjunto dos martelos amargos, ele é composto por 3 itens no máximo, mas são 4 equipamentos diferentes: escudo, amuleto e uma das 2 armas, a sua escolha. Então é bem interessante, tem algumas possibilidades bem legais de combinações, etc. E você ganha um ponto de movimento extra se tiver com pelo menos 3 partes equipadas. Nessa situação, eu vou colocá-lo como C, porque ele tem bônus de conjunto ali e tal, mas também não é nada muito excepcional. Escudo desviado, ele vai te dar um bônus de vitalidade e 30 de resistência fixa em todos os elementos, além de 4% de resistência à distância. Mas eu já acho, por exemplo, que os próprios quadrantes são melhores do que esse desviado aqui. Não gosto, mano. Em resumo, NA, mais um pro D e vamos embora. Agora a gente chegou em alguns dos meus escudos favoritos com essa mudança, porque eles vão permitir combinações muito legais entre os equipamentos. São 4 escudos de uma vez só. A gente vai ter o escudo de Otomai, o escudo do Bruce, o escudo da Nator e o escudo Alistair. Os 4 escudos fazem parte dos conjuntos monoelementais level 190 mais, 200 menos, e eles dão bônus muito interessantes se usados com apenas 2 itens. E é uma combinação muito boa para pelo menos 3 desses conjuntos, eu vou mostrar agora. Anel de Alistair mais o escudo, por exemplo, o escudo do Alistair, já vai te garantir um bônus de 40 de agilidade, 10 de crítico e 10 de esquiva PM. Na sequência, a gente tem um bônus, por exemplo, do conjunto Otomai. Arma do Otomai, que é fácil de combinar, arma com escudo. Inteligência, 5 de crítico e bloqueio, muito bom também. Na sequência, mais um que é bem bacana de combinar entre 2 elementos, que é fácil, anel do Bruce com o escudo do Bruce. A gente vai ter um bônus de status, força, críticos, fuga e esquiva perda de PM. E por último, o mais fraco, na minha opinião, desses novos escudos aqui que fazem parte desses conjuntos, o do Danator. Por quê? O Danator, ele vai ter apenas status, tá ligado? Só sabedoria, aliás, chance, iniciativa e bloqueio. Para algumas circunstâncias, por exemplo, se você combinar o chapéu da Nator com o escudo da Nator, é interessante, porque você vai ganhar um bônus bem interessante de iniciativa com os dois juntos. São 1000 de iniciativa só nesses 2 equipamentos. Mas ainda assim, se a gente pensar numa build de chance mesmo, a gente tem o conjunto, né, o escudo 4 folhas, que é ofensivamente mais interessante que o próprio escudo da Nator, porque ele dá mais crítico, dá dano crítico e etc. O da Nator é um pouco mais tanque, porque ele vai dar linha de resistência e blá blá blá, mas no geral, eu ainda prefiro o 4 folhas comparado, até pelos bônus não serem tão fortes. E para não colocar 2 escudos de água aqui nesse tier, inclusive escudo de água tá sobrando, vão ter vários escudos de água, daí vocês vão ver. Então eu vou colocar primeiro o da Nator uma linha abaixo, tá ligado? Vou deixar ele na B, e os outros 3, esses pra mim são A, porque permitem combinações muito legais, inclusive pensando em build de level 200, tá? Não só 199, 190 a 199. Level 200 você consegue fazer algumas combinações entre esses equipamentos com equipamentos 200, ganhando mais bônus e mais status pro seu personagem monoelementar. Escudo bivalve, ele vai dar
vitalidade, força, sorte e agilidade, 5 de críticos, 15 de cura, resistência à água e dano de empurrão. Então é um escudo ali que pode servir em build elementar e dano de empurrão, como age empurrão, chance empurrão, inclusive no Heliotropo isso aqui fica interessante, no Ecaflip também pode funcionar legal, por conta disso, letra B pra ele. Escudo cubista, muito bom, mas também muito situacional. Vitalidade, sabedoria, potência, alcance, 3 linhas de resistência, somando tudo seria 18% de resistência elementar ali, é legal, e 12 de retirada PM. Mas por ser também bastante específico para retirada de PM, não vai servir em tudo que é personagem, em tudo que é estratégia, em tudo que é gameplay. Mas ainda assim, quando for necessário para essas situações de retirada de PM, ele é muito legal. Então vou colocar ali na letra C, porque é o específico do específico, mas que pode ser bem interessante. Escudo alveolado, inteligência, sorte, agilidade, crítico, fuga, resistência crítico e resistência empurrão. Esses bônus de resistência crítico e empurrão não são muito legais, porque vão ter escudos melhores para essas finalidades. O bônus de crítico ali é mais ou menos, mas eu acho que o próprio Bivalve supra essas necessidades, apesar desse daqui da inteligência e o Bivalve não. Se a gente pensar no escudo de inteligência para esse level melhor, a gente tem o Otomai. Então por conta disso ele no mínimo tá abaixo desses aí citados anteriormente. Então ele seria ou C ou até mesmo D, tá ligado? Não tem nada muito demais esse escudo. Eu vou colocar no C aqui porque ainda assim é um escudo multi-elementar com crítico, pode funcionar, mas tem coisas melhores na frente dele. Na verdade eu vou de D, mano, não é tudo isso não. Vamos pra D que não é tudo isso aí não. Escudo lendário, engana a morte, tá dando agora um bônus bem alto de vitalidade, 300 de vida, 30 de sabedoria, 50 de potência, 300 de iniciativa, 10% de resistência neutra e terra e 30 de resistência crítico. O seu bônus passivo não mudou, então quando o carregador tem mais de 50% do PV, os danos dele no corpo a corpo aumentam em 10%, danos sofridos por ele aumentam em 15%. E quando ele tem menos de 50% da sua vida, os danos que ele sofre são reduzidos em 20%. Esse aqui é o escudo específico do específico, situacional do situacional, muito bom pra Sacra em algumas situações, até mesmo o Killorf pode ser interessante com ele, mas é isso, tá ligado? Não passa disso, ele também não é um completo inútil, mas é o situacional do situacional, letra C pra ele. Falar em escudo situacional, a gente vai falar agora do escudo solar. Ele dá 250 em vitalidade, 70 em força e inteligência, 7% de resistência em 3 elementos, totalizando 21%, que é bastante coisa, e é o melhor dos escudos pensando em resistência a empurrão. Infelizmente ele não faz parte de nenhum conjunto, então não consegue gerar nenhum bônus, mas ainda assim 80 de resistência a empurrão é o mesmo bônus que o Dofus Forja Lava dá. Então se você unicamente equipar o escudo solar e o Dofus Forja Lava, seu personagem ganha 160 de resistência a empurrão, fora a passiva do Forja Lava. Por conta disso, o Solar pra mim é no mínimo letra A da nossa tier list. Talvez o escudo mais específico de todos esse aqui, galera. Croco Escudo. Não faz parte de nenhum conjunto, ele dá 250 de vida, 50 de potência, 800 de iniciativa, 15% de resistência à água, 15 de bloqueio e 12 de esquiva à perda de PM. Ele é realmente muito bom para alguns personagens jogarem PVP 1 contra 1, não tem tanta utilidade assim no PVM, eu imagino, mas em algumas situações que você precisa começar para fazer algum farm, alguma coisa nesse sentido, começar na frente dos mobs, ele pode ser bem legal também, mas é basicamente isso. Eu diria que ele também é muito bom para enfrentar Sárdida, porque dá muita resistência à água, muita iniciativa e muita esquiva à perda de PM, mas é muito situacional. Por conta disso, vamos colocar ele também na letra C, fazendo companhia pro Engana Morte. Primeiro escudo tier S aqui da nossa tier list, o escudo da guerra. Ele dá muita inteligência, sabedoria, críticos, resistência neutra, muita resistência ao fogo, 15 em bloqueio, 10 de tirada PM e ele tira 1 de alcance. Sim, tem essa penalidade aí que é bem cara, mas ainda assim ele pode ser combinado com algum dos outros 2 itens do conjunto da guerra, gerando aqui o bônus de status, bloqueio, retirada de PM e até mesmo danos críticos. Para builds monofogo, que não precisam de alcance, ou até esse alcance pode ser suprido com Exo e com outros equipamentos, até mesmo o Dolfo Silvestre, que seja, é a melhor opção. Por conta disso, letra S, escudo outrora, 250 de vida, 40 de sabedoria, 15% de resistência neutro, 15 de bloqueio, 15 de esquiva perda de PA e de PM, 50 de resistência crítico e empurrão e 5% de resistência à distância. É um escudo bem legal, é um escudo pato, né? Ele dá um pouquinho de tudo ali que pode ser chato na sua gameplay, mas ainda assim também acaba sendo um pouco... Ele é o específico genérico, tá ligado? Ele não vai ser o melhor para essas situações, por exemplo, vai ter escudo de resistência empurrão melhor, mas acho que no termo de esquiva PA e PM ele tá bem legal aqui, ele se garante bastante, sem contar que ele fecha a resistência neutra, que é uma beleza. Então ele é situacional, mas ainda tá acima da média dos situacionais, mano. Eu colocaria inclusive ele como o melhor da letra C. Mais popular, eu acho que as pessoas mais gostam visualmente do Dofus é esse aqui, ele tem desde 1.29, tinha que ter rank 10 de asas para equipar, enfim. É um verdadeiro clássico e ele tá bem interessante agora. Primeiro,
porque ele dá bônus muito bons, mano. Ele parece até uma combinação de dois itens bem populares no jogo. O Domanax, que dá 50 de elemento ali pra cada um dos nossos elementos, 50 de características, e até mesmo um Crancranzinho, se parar pra pensar, né? 3% de resistência ali em cada elemento, ainda tem 5% de crítico e 250 de vida. Em contrapartida, ele tira 15 de fuga e também tira 1 de alcance. Mas ainda assim é um escudo muito bom, serve pra muitas finalidades, ainda assim, né? Mantendo um pouquinho daquela essência de ser um escudo mais para curtas distâncias, porque ele vai tirar o alcance, e agora ele faz parte do conjunto dos Justiceiros, que é composto pela capa dos Justiceiros, que tem a novo condicionamento lá de PAs e PMs, ou seja, você tem que ter menos que 12 pontos de ação e 6 de movimento, ou menos que 6 pontos de movimento e 12 pontos de ação. Você pode jogar 12 e 5 equipando essa capa, ou 11 e 6. Eu coloco ele na letra A, eu acho que ele não tá no S, mas tá bem forte. Escudo dos Chocomantes, mano. Esse daqui é bem interessante porque é um escudo que vai dar 40 de elemento para todos os atributos do jogo. Ele dá 1 ponto de invocação, 10% de resistência neutra e terra, 15 de bloqueio e 15 de retirada PM, além dos pontos de vida. E você pode usá-lo em builds bielementares, porque esse conjunto que ele faz parte, você vai ter o amuleto que dá chance e agilidade e o cinto que dá força e inteligência. Então você pode combinar dois desses equipamentos, gerando um atributo, né, um bônus muito louco, cara. O bagulho dá 1000 de vida com 2 itens, tá ligado? É bastante coisa, dá bastante status. Os status que você não vai usar ali na build elementar ainda vão servir de iniciativa, bloqueio, esquiva, essas paradas pro seu personagem. Bastante sabedoria, alcance, danos, enfim, é bem legal. Tem possibilidades bem interessantes com esse escudo. Também não é um S da Silva, mas é no mínimo um Azinho aqui também, porque é muita coisa que ele pode permitir, muita combinação legal. Carne Escudo, esse aqui é um dos mais fortes também. Ele dá 60 de atributo para força, inteligência e sorte, 40 de sabedoria, prospecção para ajudar no mage, 10% de resistência a terra e ar, 10 de esquiva perda de AP e 30 de resistência crítico, sem contar os bônus de vitalidade, e ele pode fazer a combinação de escudo e anel, que pra mim é uma das melhores, porque você ainda vai ter o outro anel para combinar com algum outro stuff, etc. Então vai funcionar muito bacana, e só por usar o escudo e o anel do Carniça Anel, por exemplo, você vai ter esse bônus extra aqui, cara. 150 de vida, 40 para os 3 elementos, 25 de esquiva perda de PA e 20 de resistência crítico, e acumulando tudo, a quantidade de bônus fica ainda melhor. Então esse aqui é definitivamente o nosso segundo escudo a pisar no patamar S de Super OP. Esse aqui não dá nem pra acreditar que é um escudo de level 200. Ele dá 250 de vida, 40 de sabedoria, 40 de potência, uma invocação, 10% terra, 15 de fuga e 12 de retirada PA. O problema é que tem aquele escudo de Pandala 3, que faz parte do conjunto de Ukin lá, que dá 10 de retirada PA, mais 40 de sabedoria, então dá, tipo, 14 de retirada PA, se tiver full sabedoria. Esse aqui chega a 16. Mas aquele lá tem conjunto, e se você coloca duas partes do conjunto, ele já ganha mais 10 de retirada. Então já sobe para 24, enquanto esse aqui vai ficar com 16. Então aquele é melhor que esse. E esse aqui também não dá muitos outros atributos bem legais. Dá no máximo uma invocaçãozinha aqui. Pode fechar uma linha de resistência para uma build de Genotroph, ou até mesmo de EK-Flip, não sei. Mas não me agrada muito não. Muito do mais ou menos. E pra mim é ser o D, mano, falar bem a verdade. Eu acho que por ser um escudo level 200 ele tinha que ser melhor, tá ligado? Muito ruinzinho. Vamos botar ele na D aqui. E é isso. Anerrais. Esse aqui também é bem legal. Ele também permite uma combinação com o conjunto, que ele sempre fez parte. Mas também o conjunto Anerrais não é dos melhores conjuntos, né? Um bom conjunto pra tanque, pro PVM, pra algumas builds de tanque, blá blá blá. Mas assim, é isso. Usando duas partes do conjunto, você vai ter 8% de crítico, 5% de resistência a todos os elementos e 15% de esquiva à perda de PM. Conjunto completo, adiciona o PA. O escudo atualmente, 250 de vida, 40 de sabedoria, 6 de crítico, uma invocação, 15 de bloqueio, 12 de esquiva à perda de PM e 10% de resistência corpo a corpo. Pro PVM ele é muito bom, e é isso, tá ligado? Pro PVP, muito situacional, a não ser que seja, bom, muito situacional, não tem jeito, um pandão de tanque lá, alguma coisa nesse sentido. E por conta disso, eu vou colocar até no B, vou ser generoso botar no B aqui, dando em conta que ele é muito legal no PVM. E Lizael faz parte do conjunto Lizael, como sempre fez, é um conjunto composto por amuleto, chapéu e escudo, e agora ele tá dando 250 em vida, 70 em agilidade e chance, 40 de sabedoria, 5% de resistência neutra, 10% água, 10% ar, 10 de esquiva perda de PM e ele tira ainda os 10 de crítico. Mas ainda assim ele pode ser usado em duas partes do conjunto, seja chapéu ou amuleto juntos. Ganha um bônus ali de mais 10 de dano água e ar, 80 de cura e 10 de esquiva perda de PM. Então é um escudo bem bacana por conta dessa esquiva perda de PM bem alto, que acaba sendo bem interessante para o PVM e para o PVP, principalmente em vários aspectos. Dá um bônus bem interessante e é muito forte pensando nos dois elementos agilidade e sorte. É um dos melhores, tá ligado? Ele é muito forte. Clássico, que vai continuar fortíssimo. Precioso. Esse que pra mim é um dos melhores escudos quando se trata de danos e empurrão. Ele dá muita vitalidade, sabedoria, potência, alcance, resistência neutra,
15 de bloqueio e 7% de resistência corpo a corpo, então são coisas que combinam. Você quer travar aquele adversário no seu corpo a corpo se você é resistente a corpo, e também dá 40 de danos de empurrão, o mais alto nesse atributo. É muito bacana, infelizmente ele não faz parte de nenhum conjunto, mas as suas combinações são muito interessantes, visando builds de dano empurrão, que são full dano empurrão, tá ligado? Não dá pra pensar nas builds que são bi-elementais lá, aquelas de age empurrão com crítico, coisa nesse sentido, mas pra apenas dano empurrão, é um dos mais interessantes do jogo. Ele é A ou S no mínimo. Eu vou colocar como S porque pensando na finalidade específica pra isso, ele é o melhor. Falancer, o segundo escudo lendário. 300 de vitalidade, 50 de sabedoria, 60 de potência, 5% de resistência neutra, 20 de bloqueio, 40 de resistência empurrão e 10% de resistência à distância. Ele também dá a penalidade de menos 20 em fuga e menos 20 em esquiva perda de PM. Além disso, sua habilidade passiva. Quando o carregador termina o seu turno na linha de visão de um inimigo, os danos que ele sofre serão reduzidos em 10% por um turno. Essa redução será perdida se você for atraído, empurrado, carregado, teletransportado ou transposto. Então a sua habilidade passiva se mantém, mas ainda assim é um dos escudos mais populares ali, pensando até pro PVM em algumas situações de tanque e também pro PVP, para os personagens mais defensivos, de posicionamento e etc. Então, S'ada pro Falancer continua God. Stalak, agora também esse escudo é de chance, ele dá vitalidade, chance, 15 de danos reenviados, 7% de resistência neutra, 25 de fuga, 35 de resistência crítico, 5% de resistência à distância e tira 20 de bloqueio. Eu vou falar duas situações, eu disse que tinham muitos escudos de chance. A gente tem o Elisael, que é bi-elemental e permite a combinação com o conjunto, é interessante, dá bastante resistência elementar também. E a gente tem, pensando em um escudo mais ofensivo, o 4 folhas, que vai dar crítico, dano crítico e blá blá blá. O Stalak ele não fica nem no super tanque, nem no super ofensivo. Ele tá no meio termo ali entre os dois, é bacana porque ele tem bastante resistência crítico, então ele é bem específico para build, por exemplo, de dano água, com resistência crítico, resistência à distância, blá blá blá. Pode ser bem bacana, mas eu acho que é mais específico do que os outros dois, portanto a gente tem que colocá-lo um pouco abaixo que os outros dois. Como o Elisael é S e o 4 folhas é A, o Stalak ele pode ser no mínimo A ou o B, pensando do tipo, a gente vai ter um escudo de chance com bastante dano à distância e um escudo de chance com certa resistência também. Então a gente vai ter escudo ofensivo e defensivo, pensando ali na letra A da nossa lista. Escudo possuído, esse aqui também é um dos mais fortes, ele dá 250 em vitalidade, 70 em força e agilidade, 40 de sabedoria, 7% de resistência a fogo e água, 15 de fuga e 30 de danos empurrão. Além disso, esse escudo agora faz parte do conjunto possuído. Inclusive, talvez ele até desbanque o nosso escudo precioso em dano empurrão, porque ele vai poder ser equipado, por exemplo, escudo e anel, e aí você ganha mais 20 de dano empurrão. Então os 30 do escudo já se transformam em 50, tá ligado? É bem interessante, óbvio que isso aqui também tá um pouco vinculado a alguns elementos, mas ainda assim ele dá 2 linhas de resistência, dá uma fuga interessante, bastante status e obviamente é um dos melhores escudos aqui pensando para força e para agilidade também. Pode permitir várias combinações interessantes aqui, graças ao conjunto possuído. E é isso, mano. S pra ele, sem sombras de dúvidas. E agora me faz pensar um pouco sobre o posicionamento do nosso escudo precioso aqui na letra S. Talvez eu baixe o escudo precioso pra A. E na verdade eu vou baixar pra A sim, porque o possuído se bobear tá até melhor, né, mano? Óbvio que o possuído tem a condição de você equipar 2 itens pra ser melhor dano do que o precioso. O precioso é um pouco mais tanque. Não, vou deixar o precioso ainda no S, vai. Precioso merece esse lugar ao sol, acho que não tá tão ruim não. Escudo cicloide, é o melhor escudo, definitivamente é o melhor escudo. Ele dá 60 de força, inteligência e agilidade, 250 de vida, 40 de sabedoria, 6 em críticos, 10% de resistência à terra, 6 ao fogo, 4 ao ar e 10 de bloqueio. E a melhor coisa é que esse escudo agora faz parte do conjunto cicloide, que é um conjunto que é muito AP no meta atual. E olha isso, mano, com 2 itens equipados você ganha uma quantidade de 12 de críticos, mano. E essa combinação ainda pode ser entre escudo e anel, o que permite uma liberdade muito absurda para sua build. Então é isso, esse escudo é definitivamente o mais forte de todos os escudos do atual momento e é o melhor deles, mano, não tem como comparar, tá ligado? O escudo cicloide é o mais forte, pronto e acabou. Eu acho que a nossa tier list fica assim, não acho que tem que fazer muita mudança, fiquei um pouco na dúvida entre descer o precioso ou não, mas ele tá aqui, eu acho que faz sentido deixá-lo aqui. Meio que tem um escudo aqui um pouco voltado para cada um dos elementos. Vale dizer que faltam um escudo level 200 que seja mono terra e um escudo level 200 que seja mono agilidade. A gente só vai ter esses elementos presentes ali em escudos híbridos. Não estão ruins por conta disso, porque os bônus dos sets deles geralmente são muito fortes, mas não vai ter esses escudos aí mono elementais nesses atributos. Não existem, pelo menos por enquanto. Quem sabe nas próximas atualizações de Dofus. Enfim,
Deixa um like aí se você gostou do vídeo, comenta o que você achou, e o link, se você quiser fazer a sua tier list dessa daqui, vai estar nos comentários, porque quem criou essa tier list também fui eu. Tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis, valeu, falou, fui!